As eleições estaduais só acontecem daqui a 10 meses. Ainda assim, já se apresentam inúmeras candidaturas a governador de um estado, engessado, quebrado, com uma dívida de 180 bilhões de reais. Qual o tamanho desse desafio? Como tirar Minas do vermelho e resgatar sua importância histórica, política, econômica no cenário nacional? Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas democráticas com o objetivo de debater temas políticos, econômicos, sociais, além da realidade mineira e brasileira. Para falar sobre os temas de hoje, temos o prazer de receber aqui o pré-candidato a governador pelo MDB e ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Ele tem 39 anos, é advogado com mestrado em Direito, professor de Direito das faculdades Dom Helder, Milton Campos e UniBH. Ensinou também a preparar candidatos a vereador, prefeito, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal e senador de 2018 a 2022 pelo Renova BR, uma escola de formação política. E também é dono de um bar. Gabriel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. É muito bom estar aqui com vocês e com você que está nos acompanhando nessa conversa. Bem, para me ajudar a entrevistar, tenho aqui o auxílio luxuoso do presidente da Associação dos Procuradores de Minas Gerais, APMinas, Ivan Ludovici Cunha, e do diretor jurídico do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Edilson de Souza Oliveira. Obrigado, Edilson e Ivan, pela parceria. Muito bem. Além do Sindifisco e da APMinas, Gabriel e nossa audiência integram o projeto a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Sindicemp-MG, e o Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o Sinjus. Então, Gabriel, qual o tamanho desse desafio? Uma dívida de 180 bilhões de reais, bilionária, não te assusta ou desestimula a disputar essas eleições para governador de Minas Gerais? Como tirar Minas do vermelho? Na verdade, pessoal, eu vejo a oportunidade que está diante de nós. Quando eu observo a história de Minas Gerais nesses 305 anos, eu consigo ter uma convicção claríssima de que nós perdemos ciclos. E eu quero instigar o povo mineiro a raciocinar dessa maneira. O primeiro ciclo econômico que nos forma é o do ouro, Orion. Em 1720, Minas nasce exatamente pela abundância mineral, separa-se de São Paulo. E o que a gente faz com essa oportunidade? Ou seja, tínhamos aqui uma enormidade de recursos minerais e a elite que, de certa maneira, cuidava desse olhar, ao invés de usar a riqueza para construir escolas, universidades, educar o próprio povo, mudar a cadeia econômica, envia seus filhos para estudar na Europa, né? Financia a construção de belos exemplares do nosso barroco, né? E essas pessoas que vão lá e aprendem muito voltam, tentam fazer uma revolução aqui, que só tem paralelo entre as revoluções liberais com os Estados Unidos e com a França. Mas não dá certo, porque o povo não tem ali ainda a mesma sintonia. Enquanto isso, nosso ouro financia a Revolução Industrial no Reino Unido. Passa o ciclo do ouro, o ciclo do diamante, vem o café. E dá-lhe plantio de café, 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 café. E, nossa, quanta exportação. E na hora que a gente olha para a Zona da Mata, para o Sul, para onde a produção acontecia, uma lógica semelhante, de pouca gente ganhando muito, nenhuma emancipação social, e eu bato na tecla educação, só se emancipa com a educação. E isso vai até 1930, quando a gente tem a quebra da Bolsa, a primeira moratória mineira, a primeira moratória de uma dívida que começa com a construção de Belo Horizonte, né? Afonso Pena pega a graninha, o Bias Forte Seguros, governadores ali da República Velha vão todos pegando empréstimos, mas esses empréstimos, salvo o plano de 1906 do João Pinheiro, que cria os grupos escolares, tem que ter esse destaque, são geralmente para políticas que não emancipam. Vem o Estado Novo, o Benedito Valadares, ele organiza bastante isso, e na sequência você tem um olhar industrializador. Ou seja, o JK chega no governo e fala, pô, ou eu vou ter estrada, ou eu vou ter energia, ou isso daqui não vai. E aí nós temos um ciclo que vai começar ali nos anos 50, 60, 70, que é o Plano Mineiro de Industrialização. A nossa dívida, Orion, para que todo mundo veja se concorda comigo, ela surge do esgotamento de um plano de industrialização. A partir do momento em que Minas vive essa crise conjuntural de um ponto de inflexão histórico,
a gente passa a não ter produção industrial, porque isso cai. E a partir do momento que a produção cai, a base fiscal que sustentava o Estado deixa de existir. A gente passa a depender de novo de commodity. Vem os anos 90, com o Plano Real, e quem pagou o preço da estabilidade foi o povo mineiro. Porque na hora que você retira, obviamente, a cobrança, né, da exportação do minério, o caixa... E aí nós estamos nisso. Ou seja, num ciclo que vai se fechando, mas com a oportunidade que eu quero trazer para cá. Porque, mais uma vez, olha só, nós somos muito abençoados, né? Lítio, nióbio, terras raras, está tudo aqui. Está tudo aqui. E aí a pergunta é, mais uma vez, nós vamos ver essa riqueza ser sugada de canudinho, levada numa competição geopolítica de monta. Estados Unidos, Oriente Médio, China. Nós estamos falando de carros elétricos, mudança para a transição econômica verde. E a pergunta é, o governador de Minas Gerais vai ficar brigando com o presidente da República, gastando tempo postando vídeo, debatendo com 30 pessoas, ou de fato vai haver um alinhamento federativo que beneficie o pagamento dessa dívida, a emancipação fiscal e econômica de Minas Gerais e o investimento no que conta de verdade, educação. Educação. Então, eu não tenho nenhum medo, até porque nasci sem isso, mas vejo com muita oportunidade esse ciclo que pode, de fato, representar um salto para Minas Gerais. Eu estou zero medo, total coragem. Ivan, sua participação, porque as veias continuam abertas. Bom, é um prazer aqui, né, receber o Gabriel. Já que você trouxe esse tema tão importante, eu queria saber a opinião do senhor. No fim das contas, se isso também não reflete um pouco o reflexo da falta de autonomia dos estados, assim, federação é o assunto que poucas pessoas no Brasil conhecem igual o senhor. Domina o assunto, lançou um livro agora sobre o assunto. E o Brasil teve uma história diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foram colônias que se tornaram uma confederação, que se tornaram uma federação, ao passo que o Brasil foi de um estado central que foi se abrindo aos poucos para se tornar uma federação e, no meu modo de ver, ainda está se abrindo. E quando a gente analisa, inclusive até as revoltas da história do Brasil, né, como desde a Inconfidência Mineira, Sabinada, Cabanagem, Revolução Farroupilha, no fim das contas, todas têm um pouquinho de pedido de autonomia. Quando você puxa o fio ali, você vai ver que o objetivo, no fim das contas, é esse. Então, nesse contexto todo, será que não seria, assim, pergunto para o senhor, um momento da gente rever o pacto federativo desse país, até para que o nosso estado, o estado de Minas Gerais, não perca esse bonde, esse cavalo selado que está passando, essa oportunidade histórica de mudar a nossa matriz econômica? Cara, no nosso livro, eu e o professor Onofre Júnior cunhamos a expressão federalismo de dependência. E eu vou trazer aqui na prática o que é isso. Conceição do Mato Dentro. Estava lá com o prefeito Otacilinho, ele anda comigo na cidade e aponta uma escola estadual, caindo aos pedaços, esperando a reforma do governo estadual. Eu olho ali para as montanhas e está uma das maiores minerações que existem. O maior minerador do mundo sai de Conceição canudinho. Ou seja, toneladas, dinheiro a rodo e uma escola estadual caindo aos pedaços, com o professor ganhando o que ganha. O Thomas Jefferson, que era um teórico do federalismo, ele defendia que a menor unidade da federação deveria ser o ward, ou hundred. O que era isso? Era um limite territorial a partir de uma escola. E que a comunidade deveria cuidar ela própria dessa escola. Para, a partir do cuidado da escola, verificar se essa comunidade conseguia cuidar de outras coisas. Do hospital, das decisões mais ampliadas, ou seja, você não esquece que faz parte de uma célula territorial a partir da educação. Aliás, onde é que vocês vão votar? Olha como é que o Brasil se divide democraticamente. Todo mundo, no primeiro domingo daquele outubro, sai de casa e vai numa escola. E observa aquela escola. Pensa, esse movimento cívico de ali escolher quem te representa, quem governa, está dentro do ambiente da educação. Agora, cadê a participação das pessoas em relação à gestão da escola que elas estudaram, em relação aos professores que a ensinaram? Não existe. E mais, você tem uma escola que é do interesse de Conceição, Conceição não pode fazer nada. Por quê? Porque é um âmbito estadual. Olha, isso não é federação.
Federação, ela parte do pressuposto do município. Então, na minha lógica, a grande emancipação brasileira, ela inverte. Hoje, 2/3 dos serviços cabem a estados e municípios, que ficam com 1/3 da arrecadação. Isso não é autonomia. Então, claro que a gente tem que falar de autonomia e tem que sentar à mesa para discutir isso sério, porque é um sistema. E você tem um problemão aí. Por exemplo, eu dou aula de direito. Eu sei que eu leciono e ensino pela primeira vez para várias pessoas de 18, 20 anos o que é um senador. Mas as pessoas vão para a urna fazendo mais um voto. Senador é uma criatura que existe por conta da federação. Então, se você não sabe como isso funciona, a escolha do senador não é bem orientada, a do deputado federal, que vai representar as porções populacionais, e a do governador, que é, na verdade, um presidente estadual, fica contrapondo gente que quer brigar com o presidente ao invés de se aliar federalisticamente para garantir essa emancipação e essa autonomia. Então, respondendo você de modo claro, já passou dessa hora. O Brasil é uma luta eterna de lidar com uma concentração profunda de recursos sem dar autonomia. E, enquanto governador de Estado, o grande papel de alguém que senta nessa cadeira dessa unidade federativa, que é a segunda do Brasil, é lembrar que não há federalismo sem equilíbrio e sem capacidade de diálogo. Edilson, por favor, sua participação. Gabriel, é um prazer, bacana ter essa oportunidade deste diálogo com você. Então, com esse conhecimento vasto que você tem, principalmente as experiências como professor, como empreendedor, como político, como é que você vê um contraponto entre o federalismo, que é tão importante, que é uma vertente constitucional, uma vertente da estrutura do Estado, e essa dívida pública gigantesca que ora assola Minas Gerais? A gente tem que sair de uma armadilha, né, que é a armadilha das commodities. Ou seja, com a Lei Candir e o processo de desindustrialização, Minas volta a ser um exportador de matéria-prima com baixa transformação local. E esse minério, especificamente, ele opera num sistema montado para exportar. Uma infraestrutura ferroviária que é voltada simplesmente para escoar para o litoral. Né? A gente perde a capacidade de transportar gente, uma capacidade de transportar outros bens. E você tem uma competitividade garantida sem ter o custo logístico imbuído. Ou seja, nós não temos, quando o assunto é ferrovia, por exemplo, uma capacidade estadual na medida em que nós precisávamos para fazer. Você depende muito do governo federal quando o assunto é ferrovia. Você depende muito desse diálogo. E aí não vai. Nós precisamos garantir que Minas Gerais tenha uma capacidade própria de reverter essa armadilha. E por isso que eu insisto muito no ponto da educação. Porque até nós conseguirmos, em Brasília, ampliar a autonomia, tem uma coisa que nós conseguimos fazer, porque o Ceará está fazendo isso. O Ceará é uma unidade da federação diferente de nós? Pior que nós? Melhor que nós? Não. Mas na hora que nós vamos ver o que o Sobral está fazendo, na hora que a gente vai ver o que o povo cearense está fazendo, pode anotar, uma questão de prazo. Gente educada se emancipa. Esse é meu ponto. É de lá que veio o ministro da Educação também, né? Verdade. Ô, Gabriel, um tema aí factual, né? Uhum. A Assembleia Legislativa acabou de autorizar a privatização da Copasa, né? Eu imagino que teremos, o futuro governador vai enfrentar alguns problemas como insegurança jurídica, já que os contratos da Copasa, junto aos municípios, que são os principais clientes dessa companhia, vão ter a oportunidade de avaliar se querem ou não continuar uma empresa que era pública e deixou de ser pública e não vai ter, talvez, o mesmo compromisso público. O que vislumbra aí após essa fase da privatização da Copasa? Patrimônio público de 73 anos? 3 anos. Olha só, eu estava em Divino e mais da metade da população lá não tem água, mais da metade não tem esgoto tratado. Ninguém em Divino foi consultado. Assim, eles estão lá assim, e agora? Por quê? Porque eu, como é sabido, não sou um homem à esquerda
E gosto da iniciativa privada. Eu não tenho medo de privatização. A pergunta é sempre qual o modelo. E quando eu estudo saneamento no mundo, eu encontro modelos eficientes que são baseados na seguinte lógica. Uma empresa estatal com corpo técnico competente, com visão estratégica e que, a partir desse ambiente, traz a iniciativa privada para levar a água e para levar o esgoto. Que isso não é problema nenhum. Aliás, basta ler a lei e tal, tudo vai. Onde é que vem aí um cavalo de Troia para o próximo governador? A partir do momento em que isso foi feito sem municípios. Porque eu digo e repito, eu quero ser o governador das cidades. Muita gente vira, né? Pô, agora, governo, eu consigo te ver muito próximo à cidade. E vai continuar vendo. Porque o governador que governa tratando o prefeito como material de obra para post, você já viu o que é atualmente, né? 853 cidades. O sujeito sai lá de Medina, no Jequitinhonha, fica 9 horas no trânsito, na estrada. Chega em Belo Horizonte, no Palácio, fila. Vai no secretário ou até no governador, fazem uma foto, ele volta com a foto. Na hora que é para decidir coisa grande, o prefeito não é chamado. A Associação Mineira de Municípios não é chamado. E depois? E na hora que começar a ação judicial, na hora que começar a romper contrato, e aí? E na hora que a iniciativa privada não for capaz de resolver o problema de divino? E na hora que a conta de água do cidadão mineiro, pum, bater no teto? Aí, certamente, a cagada está feita. Muito bem. Ivan? Tem dois fatos que corroboram tudo isso que o Gabriel falou, né? O primeiro, eu vi que o TikTok anunciou um data center no Ceará. Uhum. Tem várias questões estratégicas para ser no Ceará, porque os cabos subterrâneos, submarinos estão lá, tem uma boa capacidade eólica. No Brasil, porque o Brasil tem um sistema integrado de energia muito bom. E um dos fatores foi a educação. Um povo qualificado. Porque existem outros estados ali vizinhos ao Ceará. E esse investimento do TikTok no Ceará vai transformar o estado. Pelo que eu vi, pelos números. Se for da forma que está sendo prometido. E outra questão que corrobora... É muito importante. O que transforma o Ceará é o professor. Ah, sim. Isso a gente tem que ficar... Pode ter... O Brasil, em matéria numeral de dinheiro para educação, às vezes tem mais do que nações que souberam. Não, pode fazer a mágica que quiser. Pode trazer um instituto, o que quiser. Tem uma coisa fundamental no processo educacional chamada professor. Eu não sei qual vai ser, vou até estudar o papel do TikTok na vida do professor. Mas o que muda mesmo é o bom e velho ensino que gera aprendizagem de fato. E isso é o professor que consegue fazer. Desculpa, viu? Não, desculpa, não. E isso é muito importante, afinal de contas, foi o professor que trouxe esse dinheiro. No fim, quando você puxa o fio, você vai ver que foi o professor que trouxe esse investimento, se ele vier. E essa questão da privatização também é muito interessante. A gente, de vez em quando, trata esse tema como se fosse uma novidade no Brasil, mas Manaus, por exemplo, privatizou o saneamento básico, foi uma experiência fracassadíssima. Não deu muito certo. Londres mesmo, acho que reestatizou o saneamento, e outras cidades da Europa. Não sei se Paris também fez, enfim. Não sei, mas dentro dessa linha, né, pelo que o senhor tem se expressado, o senhor é um municipalista. Muito. E eu gostaria de saber qual é a pretensão do senhor, se eventualmente um dia fosse se tornar governador. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras aqui, por questões... Pode evitar senhor e falar Gabriel. Ah, é? Então com essa eu vou tomar menos cuidado. Tá. Então, que o Gabriel, como é que seria a relação do Gabriel com os municípios, com a AMM, né? Hoje é presidida pelo Falcão, prefeito de Patos de Minas. Como você, Gabriel, pretende construir esse diálogo dentro dessa tomada de decisão nas políticas públicas? Criando governos regionais. O que é isso? Ou seja, Belo Horizonte é uma cidade regionalizada. Nós estamos falando de 2.300.000 habitantes. E temos 10 regionais. Tínhamos 9 até o começo do ano passado, e nós terminamos 2024 com a criação da 10ª regional, a regional do Hipercentro. Cada uma dessas regionais tem o seu administrador. À medida em que, quando você tem um buraco, uma árvore, uma obra,
Tem alguém com olhar ali. Quando você tem um vereador que quer resolver um problema, você tem uma pessoa que cuida dali. Quando a população quer resolver uma questão mais próxima, ela vai ali. Se Belo Horizonte, que é a capital, está regionalizada em 10 administrações locais, como é que um estado com 853 municípios depende de decisões na capital? Ou seja, é preciso criar 10 governadores regionais. Não é cargo de enfeite. É alguém da região, porque não vai ser alguém da Zona da Mata que vai ser o governador regional do Triângulo, nem alguém do sul de Minas que vai ser o governador regional do Jequitinhonha. Mas você está falando de pessoas identificadas com a região, que respondem pelo governo e que agregam processos decisórios que os prefeitos e vereadores, que eu respeito demais, daquela localidade precisam tratar, e eles não precisavam ter que se deslocar tanto para vir para Belo Horizonte, para sentar-se com o governo centralizado e ter que decidir. Descentralização é democracia. E claro que você empodera pessoas que de fato têm capacidade decisória. E, permanentemente, o governador se reúne com esses 10 governadores regionais e tem que chamar, não é de administrador, tem que chamar de governador regional. Ou seja, o fato de que o Jequitinhonha tem um governo local. E isso sim é a reforma que você manda para a Assembleia no início de governo. E não se trata apenas de uma criação de estrutura simbólica. Se trata de algo que eu fiz quando era subsecretário de Estado de Juventude. Então a gente me pergunta, né, Orion, mas você vem de Belo Horizonte ou interior? Aí eu conto, pois então, antes de eu ser vereador, 8 anos, eu fui subsecretário de Estado de Minas Gerais. Chegava o prefeito para conversar comigo, Orion. Cara, eu vim lá, tá, o que tem na minha cidade? Eu falei assim, eu não sei. Aí eu disparava ofício para todos os secretários. Olha, o prefeito da cidade tal quer saber qual é a política de juventude que tem no município dele. Chegavam todas as respostas da secretaria. E eu me surpreendia, de 2 vezes. Tinha coisa pra caramba. E 2, elas não conversavam. Você tinha 3 projetos educacionais de 3 pastas diferentes. Isso é desperdício de dinheiro. O que eu fiz? Eu criei uma ferramenta chamada Observatório da Juventude, que tinha 2 papéis. Primeiro, um índice de um conjunto de indicadores, porque política pública sem indicador não existe. Então, o que era isso? Alguns indicadores que mostravam se a juventude estava melhorando ou piorando naquela região. Baseado em que programas? Então, a gente tinha um cenário de 82 programas de juventude, Fica Vivo, Poupança Jovem, papapá, e que você clicava no município e você tinha acesso ao índice e a todas as políticas públicas que existiam ali. E como o jovem acessava. Na hora que eu abri esse mapa, eu criei no governo um comitê intersetorial, que era até presidido pelo vice-governador Alberto Pinto Coelho, comigo ali fazendo a gestão, mas simbolicamente com o vice-governador para atrair os representantes de todas as pastas, para falar, olha, temos notícias. A pasta de agricultura, de saúde e de educação tem 3 projetos com a mesma finalidade no município, usando recursos que estão apartados e sem conversar no resultado. E os 3 não sabiam. Porque isso é o governo, viu? O cidadão, na hora que olha de fora, fala assim, governo. Na hora que está lá dentro, é cada caixinha, você sabe disso, que acha que essa caixinha é o governo. Então, assim, quer criar a comunicação e a lógica da Secretaria de Educação. Quer criar a lógica da Secretaria de Saúde. Quando, na verdade, saúde e educação no município, se você ensina a pessoa a se alimentar bem, a praticar exercícios, você não vai ter tanto gasto com infarto. Então, assim, são políticas intersetoriais que fazem a coisa mudar. Então, esse relacionamento com os prefeitos e vereadores vai repetir essa lógica que eu tive como subsecretário de Estado. Um mapa muito aberto dos dados e dos programas. Porque todo mundo tem que abrir um mapinha aqui assim de Minas e ver com facilidade para onde está indo o recurso e que resultado ele está gerando. Isso é dar transparência e autonomia para o prefeito e para o vereador. Muito bem. Edilson, por favor. Pois então, é importante demais essa fala, principalmente porque você teceu comentários aí que vão assim ao anseio de todos, que é o incentivo e a abordagem sobre a educação. A educação é o pilar do desenvolvimento de uma sociedade, do crescimento de uma nação. Isso é fato. De toda essa riqueza que você também teceu comentários, que o Brasil e Minas Gerais é abençoado por Deus.
como é que você vê o incentivo à educação em paralelo com a arrecadação e em paralelo com sonegação? Ah, perfeito. Bom, em primeiro lugar, auditor fiscal é a engenharia mestra de um processo arrecadatório com sustentabilidade. Sonegação só se combate com inteligência desse setor e com integração a outras forças que vão garantir que, para além da escoada que já existe da nossa economia por uma falta de gestão dessa riqueza, ainda acha o santo do paoco da modernidade, né? O que a gente tem é isso, ou seja, não é novidade. Ninguém quer pagar imposto. Isso é um direito, ok? Agora, fugir do que é devido, infelizmente, pode fazer com que alguém seja hóspede do Estado. Aí, de sonegador, ele passa a ser alguém mantido pelos recursos estatais num ambiente não tão afável a quem gosta de liberdade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na hora que a gente aumenta a arrecadação, e vamos pensar na sonegação que vem da mineração, são de bilhões. Declaradamente, você sabe que isso acontece. E eu diria para você que o auditor fiscal hoje não tem todas as condições para fazer esse trabalho. Na hora que você investe no auditor, você tem dinheiro de volta para o caixa. Isso é fundamental. E aí a gente tem que mirar quais são as nações do mundo que souberam transformar a riqueza natural em educação. Tem vários modelos, porque varia também do tipo do mineral, do tipo da riqueza. Escandinávia, Suécia e Noruega. O petróleo não foi usado por caixa único, né? Hoje a gente vê Cefém virar show sertanejo. Com todo respeito ao sertanejo, que eu também gosto de escutar. Mas pera lá. Então você bota no caixa único da prefeitura, a prefeitura não sabe lidar com esse recurso, cara. Isso é uma realidade. Você está jogando o dinheiro que vem da mineração e todo mundo fala, que bênção. Bênção se souber usar. Então, primeiro, você tem que cercar completamente a sonegação. Isso só faz com o auditor fiscal capacitado, bem remunerado e com capacidade de trabalho. E isso daí eu te prometo olhando no teu olho. Eu faço com gosto como governador, também porque eu gosto de vocês, mas sobretudo porque eu quero caixa superavitário. Isso não é gasto, é investimento em ter um caixa no azul. Segundo, é você transformar essa riqueza num fundo bem gerido e bem pensado para uma poupança de gerações futuras. E não tem poupança melhor do que educação. Nós estamos numa realidade muito complicada quando o assunto é pagamento de funcionário público, porque nós estamos aí na beirada do precipício da lei de responsabilidade fiscal. Então, você terá que criar um alargamento do orçamento, porque senão qualquer candidato, qualquer pré-candidato, qualquer governador eleito que tenha a boa intenção de aumentar a remuneração do servidor público, vai para a cadeia. É assim. Então, o que nós temos que fazer? Temos que transformar isso num fundo bem gerido educacional, que complemente renda de professor, que infraestrutura de escola seja o grande caminho, e tem mais uma coisa que é importante. Transformar a escola numa centralidade de serviços sociais. Hoje, uma dificuldade que entra em sala de aula do professor, ele não dá conta de dar aula. Esse aulão que fizeram no Mineirão, Orion, é um grande exemplo do que é a sala de aula nas escolas. Sério? Eu dou aula nas universidades, os desafios são outros. No ensino médio, no ensino fundamental, é um pandemônio. Por quê? Porque a assistência social está descolada da escola. Chega com fome, chega com problema pessoal, chega com agressividade, chega com incapacidade de convivência, chega com problema familiar. Isso não é papel do professor, não. Isso é papel do assistente social, que tem que estar conectado à escola. Então, essa centralidade educacional tem que ter um conjunto de serviços que deixa o professor a função de ensinar, que não é o que ele faz hoje. Hoje o professor faz muito mais que isso e não dá conta. E como é mal remunerado, precisa de outros trabalhos para complementar a renda. Aí ele está esgotado para estar em sala de aula. Olha, eu por semana tenho 6 turmas. Porque não é minha aula começa ali 7h30. Cultura, diversidade e sociedade. Tem o primeiro horário, depois eu tenho o segundo, vai até 11h30. Não é só isso. É preparar a aula, é corrigir a prova. É estar bem, porque você está num palco. Você tem que fazer um show enquanto professor de didática. Quem faz isso sem a capacidade de descansar, sem a capacidade de estar pronto? Não consegue. Então, assim, esse minério, isso tem que gerar um fundo claríssimo para a educação de Minas Gerais, porque senão é barroco, que mais? É fazenda, é assim, são
alguns lugares para alguém visitar no futuro e falar, olha aí, ó, mais um ciclo veio com o lítio e tal, o que Minas gerou? Não, essas obras aí, ó. Quer dizer, tem gente que não gosta, Gabriel, mas sem imposto você não faz política pública, saúde e educação. Gabriel, Ivan e Edilson, nossa audiência. Vou fazer um pequeno intervalo. Tá certo. A gente volta a falar daqui a pouquinho sobre os novos, mais desafios ainda desse estado continental chamado Minas Gerais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje debatendo aqui com o pré-candidato a governador pelo MDB, Gabriel Azevedo, com a participação de Ivan, da AP Minas, presidente da AP Minas, e do diretor jurídico do Sindifisco, o Edilson Oliveira. Bom, Gabriel, uma provocação agora política, já que nós estamos falando também de temas políticos, econômicos. Seu nome foi citado aqui numa recente entrevista pela prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Sim. Ela avaliando o seu nome como uma opção, porque o presidente Lula, que é do partido dela, está buscando um candidato aliado aqui para ter um palanque em Minas Gerais. Ele está com dificuldade com o Rodrigo Pacheco, que até hoje não disse nem sim nem não. Citaram o nome do Calil, o ex-prefeito aqui de Belo Horizonte, o senhor também foi citado. Você poderia dar essa solução para o presidente Lula? Você falou que há pouco que não é de esquerda, mas também não gosta, acha que o governador tem que conversar com o presidente da República. Como é que você avalia essa situação aí, dessa polarização? Lulista, bolsonarista, onde é que você vai se encaixar nisso aí? Eu nunca tive com o Lula na vida, né? Nunca conversei com ele. Então, na hora que as pessoas me perguntam, e o Lula? Nunca vi. E veja, eu nunca fui oferecido. Sabe? Não sei vocês, como é que vocês funcionavam em festa, com os amigos e tal. Eu nunca fui o mais bonitinho do bando, não. Aí você está ali na festa, olha ali, olha acolá e tal, vou chegar ali, vou chegar acolá. Mas tem uma coisa que eu nunca fiz, foi ser oferecido. Eu estou preocupado agora em conquistar o povo mineiro. Não sei se o presidente da República tem título aqui. Eu sei que o povo de Muriaé tem. Aí eu vou lá, converso com o povo de Muriaé. Eu sei que o pessoal lá de Governador Valadares tem. Entendeu? Eu sei que o povo aqui de Belo Horizonte, de Contagem. Veja, quais são os gestos, Odion, que eu estou fazendo para deixar bem claro? Eu tenho um limite de diálogo. Que eu dialogo com muita gente, sim, mas eu tenho um limite. Politicamente, é muito duro para mim, eu diria quase impossível, me aliar com pessoas que ignoram a ditadura militar no Brasil. Não dá. E recentemente o governador foi perguntado, o governador de Minas Gerais foi perguntado se ele achava que teria existido a ditadura. Ele falou, não sei. Isso é impensável. Do outra forma, é difícil para mim o diálogo com quem considera a Venezuela uma democracia, porque ela não é. Então, onde é que está o meu radicalismo? Eu sou um democrata radical. E quem gosta de democracia entende que tem uma direita democrática, uma moderação democrática e uma esquerda democrática. E dá para conversar com todo mundo. O que eu sinto, Orion, é que, mais uma vez, o jornalismo, inclusive, claro, está no seu papel, a pergunta que se faz quando a gente olha para Brasília e para o Brasil, porque a nossa federação de dependência só quer saber de Brasília, só quer saber da presidência da República, fica aquela coisa de, olha, só ganha a presidência quem ganha em Minas. Então, cadê o palanque? Cadê não sei o quê e tal? Isso não é um problema meu. Meu problema não é 180 bilhões de dívida não, viu? São 200. Meu problema é 75% de estradas em condições péssimas. Meu problema é salário de professor da rede estadual. Meu problema é a ausência de ferrovia. Se eu me tornar governador, eu vou conversar com um presidente que estiver lá. Bem, com respeito, com diálogo. Isso fica a promessa para esse presidente e para qualquer outro. Então, cara, assim, eu respeito demais a Marília Campos. Eu fui até a prefeitura de Contagem entregar para ela o livro Federalismo e sou solidário, por exemplo, a uma cena que ela passou do governador e do vice-governador pedindo para ela sair do quadro para gravar para o TikTok numa inauguração em Contagem, cara. Sou muito respeitador dela na hora que ela se impõe como prefeita do município falando, esse traçado do anel não nos interessa. Se tivesse um prefeito na construção do nosso anel em Belo Horizonte que tivesse a mesma postura, nós não teríamos o problema que nós estamos tendo hoje. Por quê? Porque o município tem que ser respeitado. No dia em que Juiz de Fora estava desmanchando por causa de chuva,
Margarida Salomão não recebeu um telefonema do governador. Não perguntou para ela o que ela estava precisando. Não. Ele estava se destacando na internet como alguém que gravou um vídeo debatendo com 30 pessoas da esquerda. Como é que você... E eu já errei muito nisso, cara. Eu errei. Ou seja, assim, no passado, nossa, bate naquele, bate nesse, xinga aquele outro. Sabe? Beleza. Aí depois como é que você faz no dia seguinte para sentar com essas pessoas e discutir a mobilidade urbana de Belo Horizonte? Ou seja, você está na política para quê? Para entreter ou para gerar resultado? E quem quer gerar resultado conversa com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Eu converso, se for preciso, com o presidente da República, eu converso com governadores, eu converso com deputados, senta à mesa com todo mundo. Eu só não abro mão de democracia. Isso para mim é muito sério. Então, nesse momento, você falou aí, né? Porque tem tal nome. Eu acho que tal nome não é candidato. Tem tal nome. Eu acho que tal nome não é candidato. Mas tem essas duas aqui. Eu também acho que elas não são. E aí, no fim, Orion, eu canto para você e para aqueles que estão cogitando outras opções ainda, um pouquinho de Erasmo Carlos. Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. A política é dinâmica, a eleição mais ainda. Aguardo agora a sua participação. Gabriel, essa questão, o Orion fez uma pergunta no âmbito mais nacional, você respondeu regionalizando e está certo, porque... Eu sou mais mineiro que brasileiro. E desculpa isso, e sou mais belo-horizontino que mineiro. Porque a pessoa que não se identificar com a sua própria cidade é de Marte. A gente vive nos municípios, a gente é cidadão e não estadão. A gente é cidadão, a gente é das cidades. Então eu sou um belo-horizontino, mineiro, brasileiro, nesta ordem. E todas as vezes que eu puder lembrar que liberdade é mais importante do que ordem e progresso, eu vou lembrar. E vai ser Cruzeiro e Atlético agora daqui para frente. É importante. Não, isso eu não faço, eu sou atleticano. Eu sou santista, eu nasci em Santos. Sou atleticano. Mas sou mineiro de coração, Sim. belo-horizontino de coração. Mas eu vou regionalizar a pergunta do Orion. Tá. Da mesma forma que é muito importante conversar com os players de Brasília, afinal de contas, por todo aquele problema de federalismo que a gente falou, é necessário. Também é importante conversar com os players regionais. Claro. Que seria o caso dos prefeitos e também as outras lideranças estaduais. Enfim, o cenário eleitoral de Minas, como você, fala, senhor, você pretende caminhar numa chapa pura, está aberto o espaço para a construção do vice, a chapa em relação ao Senado, em relação aos deputados estaduais, né? Não adianta você eleger um governador sem ter um parlamento que possa viabilizar politicamente o governo. Enfim, como tem sido as conversas do seu partido em relação aos outros players, aos outros candidatos? Tá. Se existe cenário de composição, se o senhor aceita de bom grado essas composições? O bom é que todo município mineiro tem 3 coisas, né? Uma igreja, um bar e um diretório do MDB. Vocês não fazem ideia do que é o movimento democrático brasileiro em Minas Gerais. O que é a força do 15 no interior. Barbacena, o único cara que venceu os Bias e os Andrada lá, Célio, ex-prefeito. O senhor venha para cá agora, porque eu preciso andar com você na praça. E lá foi, todo mundo falou, mas você tirou ele de casa? Quero fazer campanha para esse garoto aqui. É ele que eu vou defender em Barbacena. E aí, Muriaé, vice-prefeito Manuel Carvalho, MDB, chama lá, junta os prefeitos e vice-prefeitos da região, vereadores. Esse é o nosso candidato. Aí lá veio para governador Valadares o vereador Jamir Khalil, do PP. Olha, meu compromisso com o senador é outra história, mas para governador eu quero você. 2 vereadores de Corinto, um do Republicanos, o outro do PRD. Falei, mas como é que é a questão do partido? Gabriel, o partido, me desculpa, a gente quer te apoiar. A gente só se tornou vereador porque te acompanhava em Belo Horizonte. Eu estou dialogando profundamente com uma multidão de vereadores que você não calcula, de todas as legendas, com vice-prefeitos e prefeitos. O MDB é um partido de 60 anos e alguém me pergunta se ele continua atual. Eu digo que a defesa da democracia nunca vai ficar obsoleta.
E isso nos une ali. Temos MDBistas mais ali, mais acolá, divergimos em muitas coisas, mas concordamos democraticamente aqui em Minas Gerais. Ainda que algumas pessoas Brasil afora tenham se esquecido desse compromisso do MDB. Então, há uma estruturação interna no MDB. Nessa semana que se passou, na sede aqui em Belo Horizonte, nós recebemos mais de 50 prefeitos e vice-prefeitos. Há um movimento de mulheres no MDB. Ontem, eu contei com uma declaração de várias mulheres, falaram, queremos fazer uma força-tarefa só de mulheres pela sua campanha. Juventude me interessa muito. Então, há sim um diálogo se estabelecendo, porque esse governo não conversa com prefeitos. Esse governo não gosta de conversar. Não é só com o prefeito, com o servidor. Quer dizer, é um governo que usa uma lógica de mídia social, de curtida e compartilhada, mas não dialoga. E sentar-se à mesa com prefeitos e vereadores é a base da minha campanha, porque será a base do meu governo. Em relação aos deputados estaduais, eu estou conversando bastante. Esses dias um jornalista me ligou. Você estava aí na Assembleia? Eu falei, estava. Eu estou indo nos gabinetes de deputados perguntar quais são os seus projetos prioritários. Então, sim. E esses dias conversei com o Caporeso, ali na Assembleia. Não tive problema nenhum de conversar com ele. Imagino que o PL não estará comigo, né? E está tudo bem. Mas eu preciso conversar e entender onde é que há um mínimo de conexão. Porque eu tenho prefeitos do PL. E eu preciso conversar com o Coronel Sandro, de Governador Valadares, e perguntar para ele, olha, como é que nós vamos fazer com o Ibituruna? É lindo o Pico, mas a gente precisa de um parque estadual modernizado, com trilhas, com sinalização. E eu não quero fazer isso sozinho, imposto ao seu município. Eu quero fazer isso com o senhor, porque isso vai aumentar a sua arrecadação, o seu turismo. E eu quero sentar à mesa com o PL, portanto, enquanto prefeitos, enquanto vereadores, do mesmo jeito que com o PT, com o meu MDB, com republicanos, com todos. Agora, partidariamente, eu tenho conversado mais intensamente, sim. Quem eu busquei primeiro foi o prefeito Otacilinho, que é o presidente do PSB, porque o PSB esteve comigo na campanha de prefeito e foi muito legal, me cedendo o nome do Paulo Brant como vice-prefeito na chapa. E o Paulo Brant agora está no MDB e vai ser candidato, é um pré-candidato a deputado federal. Conversei com o Otacilinho, a prosa foi muito boa, aliás, que cara legal, sabe assim, quem não conhece, por favor, conheça. É um político que, em médio e longo prazo, será conhecido por todo o Estado e nacionalmente. E tem uma parceria muito grande com o João Campos, o presidente do PSB nacional. Conversei muito com meu amigo João Vitor Xavier e com o João Marcelo, um dos melhores prefeitos que Minas Gerais tem, o prefeito de Nova Lima, que acaba de assumir o Cidadania. Ele já está ouvindo de vários vereadores de Nova Lima assim, João, nós temos que ir com o Gabriel, vereador de vários partidos, que alguns alunos, alguns pessoas muito queridas, e claro que eu quero uma parceria com a Cidadania. Estou dialogando sim com o PSDB, sentei-me com o Paulo Abiac, falei em matéria, o PSDB está fazendo uma chapa para deputados federais que envolve nomes que eu respeito muito, como o João Leite. E já brinquei com o PSDB, olha, o João pode virar deputado federal, eu vou torcer para isso, mas eu sendo governador, eu arranco ele de onde ele estiver para ele me ajudar a construir ferrovia. Se as pessoas lerem o relatório que o João produziu na Assembleia pró-ferrovias do Estado, vai encontrar um mapa pronto para Minas Gerais voltar a ser a maior referência em trem. Não o slogan. Não adianta colocar aqui o trem prospera se nos últimos 7 anos não teve 1 centímetro a mais de ferrovia. Tem por onde trafegar também. Né? Poxa, gente. Mas... O João, então assim, converso com o PSDB e, claro, eu tenho conversado muito com o PV, porque se tem 2 deputados estaduais que eu admiro sobremaneira, o nome deles é Lohana e professor Cleiton. Se você acompanha esses 2, oposição inteligente, respeitosa, programática, propositiva. Então, assim, tenho conversado com muita gente o tempo inteiro. Muito bem. Ô, Edilson, é importante incluir nessa parceria, nessa aliança, o serviço público, servidores públicos, não é não? Importantíssimo, importantíssimo. Hoje, o que acontece? O serviço público, o servidor público, ele está para prestar um serviço público à sociedade. Sim. À medida que ele é valorizado, à medida que a prestação de serviço, que é decorrente de um pagamento de tributo, tudo é uma coisa, é um encaixado. Essa convivência que deveria ser harmoniosa, hoje, a política virou modinha de que a bandeira é destruir o serviço público. Como é que você enxerga essa, uma vez que você falou aí, de que é um democrata radical,
que é bom que o público que nos ouve ele entenda que uma amplitude do diálogo. Né? Claro. Essa democracia radical, muito antes, pelo contrário, o radical é simplesmente um simbolismo. Mas que eu não tenho meias palavras Isso. na defesa da democracia. Exatamente, bacana, e é isso que se espera. Porque a população do município, da cidade, ela vislumbra uma perspectiva de quê? De ter um político que traga um desenvolvimento sustentável, aquele político que acredita nas instituições estatais para realizarem o verdadeiro serviço público, trazer benefícios para a sociedade. E, no caso, você vê aí problemas com a polícia, problemas com o professor. No início da nossa conversa, a educação foi uma pauta que você já iniciou com ela. Você vê a própria... a saúde pública, o meio ambiente. Então, assim, a gente não vê o envolvimento do político em concreto, e sim só aquela bandeira de destruição do serviço público. E para finalizar esse contexto, para costurar esse contexto, uma dívida que assume sem fazer conta. Deve um absurdo, mas não faz a conta para dialogar com quem está cobrando, que é a União. Como é que você faz uma análise de tudo isso? Olha, nunca acredite no discurso de um político. Acredite nas ações dele. Então, no meu caso, que já tive no serviço público como subsecretário de Estado por 4 anos e depois como vereador por 8 anos, não adianta eu agora prometer alguma coisa para o servidor público. Tem que perguntar assim, como é que foi? Aqui tem um cara que nasceu de pai e mãe servidores públicos. Ou seja, o meu pai, Gilson Marques de Azevedo, é um mineiro de Pirapora que vem para Belo Horizonte e se torna policial civil, recebendo a medalha de primeiro lugar na Academia de Polícia. A minha mãe, Maria do Carmo Souza, vem de Araguari, no Triângulo Mineiro, e se forma em Educação Física e se torna professora da rede estadual. Ela é uma professora aposentada. Então, eu sou filho de servidor público. Bonito, mas não basta. Na Câmara, e eu recomendo todo servidor público do governo de Minas Gerais que vá descobrir como eu fui, ali na Avenida dos Andradas, 3100. Conversa com o presidente do sindicato. Conversa com os servidores da Câmara. Na hora que eu virei presidente, as pessoas, meu Deus, e aí, como é que vai ser isso? Porque a caneta estava na minha mão. Porque enquanto vereador, eu sempre dialoguei com os sindicatos, nas votações, sentava, conversava. Não precisávamos concordar em tudo, mas sentar-se à mesa com diálogo franco é fundamental. Aí eu virei presidente. Aí não precisou, cara, pedir para conversar comigo. Eu chamei o presidente e falei, olha, eu gostaria de reunir todos os servidores da Câmara para ouvi-los. 300 servidores. Eu fiquei 6 horas no plenário, anotando demandas. Eu falei, qualquer um que quiser chegar no microfone, fique à vontade. Não foi post, não foi filminho para botar. Eu nunca postei isso, mas aconteceu. Possível. Vamos executar. E um dos pedidos muito justos é mesa permanente de diálogo. O presidente do sindicato tinha mensalmente comigo um encontro. Para quê? Pautas? E aí, quais são as pautas? Uma reunião para propor, a próxima para cobrar e propor. A próxima para cobrar e propor. Porque isso é uma reunião resolutiva. Ou seja, olha, essas são as demandas, me dá um mês. Ó, do que você me pediu, possível. Negociação salarial. Ó, nós vamos fechar isso daqui. Pode ser por causa disso. Vamos, pá. Pronto. Por quê? Terceiro ponto fundamental nessa história. Porque eu não demonizo o serviço público. Porque eu convencia as pessoas que me seguiam nas mídias sociais de que o serviço público da Câmara era importante. E olha, é uma coisa que eu recomendo ao servidor. Eu estava ontem com o sindicato da Polícia Civil, dos setores mais maltratados desse governo. Falei, olha só, vocês tinham que brigar pelo seguinte, por um mapa de Minas Gerais, num site, com a mancha da criminalidade exposta para a população, com os dados de crimes digitais, com tudo aberto e com o efetivo que vocês têm, para mostrar, com os anos, o que era o policial que tinha um delegado em cada município, o que é hoje. Para mostrar o que é a delegacia de crimes digitais. Mostra.
por hora, aqui ó, no WhatsApp, deposite o Pix, tararara, é uma tragédia. Mostra como é que é a capacidade de resolução desse crime. Porque eu, além de jornalista, sou publicitário, a mensagem tem que chegar nas pessoas para elas entenderem que o servidor público, não é que ele precisa ser bem remunerado, ele merece. Servidor público trabalha pra caramba. Pra caramba. Essa ideia que o governador criou de sanguessuga, de carrapato, de parasita, tá falando da minha mãe. Minha mãe, que é uma professora estadual, parasita. É dureza. Então, comigo é diálogo, responsabilidade fiscal, aumento da capacidade produtiva, combate à sonegação, para a gente aumentar o caixa de maneira sustentável e fazer o serviço público ser eficiente, respeitado e que mostre para o cidadão a entrega. Nós estamos falando da pessoa que educa os seus filhos, da pessoa que te cura na doença, da pessoa que te defende do crime. Olha o custo disso. O governador fez aquela lambança com as forças policiais. Ele manda um projeto de aumento salarial e ele próprio veta. Nunca mais teve o respeito. São 5 anos de uma polícia que não tem comando. Agora, eu tenho certeza, vai chegar a eleição. Não, eu vou ver assim, cenas que vocês... Eu quero ver se o servidor público do Estado é trouxa. Porque agora, chegando a eleição, vai se pegar, né? Um ou outro gaiato ali no serviço público e fala, não, aqui ó, a gente vai tratar com muito carinho. Vou te dizer, vão ser trouxas se caírem nessa. Não, a gente vai fazer a recomposição. Mas dos últimos 7 anos, o que aconteceu? Não fez porque não sabia ou não fez porque não queria? Gabriel, a realidade das demandas públicas no Estado são semelhantes em diversos setores, né? Mas um que chama muito, está na segurança, no transporte público, mas o que chama atenção é na saúde pública, né? A gente circula ali pela área hospitalar de Belo Horizonte, a gente vê centenas de ambulâncias do interior, que é aquele modelo de saúde do interior, é ambulância-terapia. Manda os pacientes, suas doenças, dá para Belo Horizonte que resolve o problema. Lá tem capacidade, tem recurso para isso. E o Estado continua se omitindo nisso, né? Qual será o papel, qual deve ser o papel do Estado, caso você seja o governador na área da saúde, para o interior? Cara, nós temos um problema na nossa saúde, que é essa dispersão do nosso território. É um problema específico de Minas Gerais, de outras regiões do Brasil também, mas é sobretudo uma questão da dispersão territorial. E aí, onde é que está a falha principal? A dificuldade de acesso a serviços especializados, tá? E a dispersão populacional com distância que gera, como é que você chamou? A ambulância-terapia, né? E eu vou apontar, portanto, porque saúde a gente pode levar horas aqui, mas um ponto principal, que é a atenção à cobertura da atenção primária. Nós estamos falando de uma rede que supera 80% em Minas Gerais. Mas esse dado, isoladamente, ele engana. Por que ele engana? Porque não é só a cobertura, é a qualidade de resolução. O problema de saúde na atenção primária não pode escalar para o próximo passo. Exemplo, estamos os 4 marmanjos aqui. Como é que anda a alimentação de vocês? Tá bem? Vocês estão medindo aí o colesterol? Que bom. Deve estar tomando um remedinho ali, né? Todos nós imaginamos um glifagezinho. Você vai na farmácia popular e pega o seu glifage? Claro, direito. Quando você está cuidando das suas artérias, que não estão ficando entupidas, você custa menos para mim enquanto governador. Porque senão, eu vou ter que te operar de um infarto. Ou, aliás, não vai nem dar tempo. Mas se eu tiver que te operar, vem um conjunto de comorbidades, um conjunto de problemas que você poderia ter solucionado na rede de atenção primária. Exemplo positivo, Uberlândia. Nome a ser checado, Odelmo Leão. Cara, o prefeito Odelmo, no Triângulo, o que ele fez pela rede de atenção primária é exemplo, não é para Minas, não, é para o Brasil. E à medida em que você vai na atenção primária, não escala. Aí a pessoa... Claro, nós estamos falando tem doenças crônicas, mas estou te pegando um exemplo aqui. Essa rede de atenção primária tem que ser o foco número 1 do governador.
Mesmo com a dispersão, você tem que garantir que homens, mulheres, crianças não avancem no processo de doença para necessitar da ambulancioterapia. Mas depois disso, nós estamos falando de regionalização de serviços e, evidentemente, Orion, de tecnologia com humanização. O que é isso? Eu observo muitos sistemas de saúde no planeta que estão aí evoluindo e deixando a gente para trás. Pega a China. China, que não é exatamente uma democracia, tem o condão de quantificar os seus cidadãos inteiros, né? Se você tem quantificação de cidadãos em matéria de dados de saúde, é brilhante, porque você fala assim, olha, está tendo mais essa incidência desse problema aqui nessa região. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí você já vai nesse problema e resolve. Aqui nós não temos uma integração tecnológica dos 22 milhões de cidadãos mineiros, de prontuário, de exame. Isso tinha que quantificar um processo de dados enorme. Então, a gente tem que avançar. Você já brincou de jogar os seus exames na inteligência artificial? Não. Te recomendo. Eu tenho uma pastinha só com os meus exames de sangue, as minhas medições de gordura corpórea, e é por isso que depois que eu decidi fazer isso no início desse ano, eu saí de 105 quilos para 82. Tenho medo dessa resposta. Gabriel, nós estamos caminhando para aquele momento das considerações finais. Sim. Eu queria ouvir as considerações do Ivan e do Edilson e que você depois fizesse um consolidado com a sua consideração final. Por favor, Ivan. A consideração final pode vir com uma perguntinha final? Com certeza, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, né, o Gabriel, agradecer o Orion, agradecer o Edilson, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Nessa questão do serviço público, que muitas pessoas têm... Hoje o serviço público é muito criticado, principalmente as nossas áreas, né, disso, o que trabalha na arrecadação, mas porque os fiscais e os procuradores caminham junto nessa arrecadação, e o slogan da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais é que defender, cobrar imposto de quem não paga é defender quem paga. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas se incomodam, e a arrecadação ela acaba virando o serviço público, virando a educação, virando a saúde, virando a segurança. Então, eu queria agradecer a aula, né? Uma aula do professor Gabriel aqui para a gente. Parece. A gente aprendeu muito hoje, sempre aprendo muito. E, na minha consideração final, decidi deixar uma provocação. Provocação política regional. Por sua conta e risco. Uma reflexão, uma provocação. Vai. Que é o seguinte... O MDB é uma potência, né, como o Gabriel bem disse, que muitas pessoas não imaginam. Ainda é o partido com mais filiados no Brasil. E assim, com uma margem muito grande para o segundo. Capilarizadíssimo. Diretório em cada canto. E eu vejo surgir o wannabe MDB, que é o PSD. Eu vejo ele muito com as características de parecer um wannabe. Ele está muito longe ainda dessa capilaridade, mas em Minas, por exemplo, é o partido com mais prefeituras. Uhum. Partido para o qual o vice-governador migrou, está no PSD. E do qual acho que você fez parte no começo. Né? Não. Não, você nunca foi. PSDB foi meu primeiro partido. PSDB. Eu fiquei 8 anos. Depois, para me candidatar a vereador, eu me filiei com cláusulas de independência ao PHS e depois ao Patriota. Ao PHS. Isso, verdade. Foi isso. E agora eu estou no MDB. Mas a reflexão que eu quero deixar seria, então, o PSD, não vou falar o nome do candidato, o grande adversário, até porque não tem candidato oficialmente, do MDB, que também não tem candidato. Essa reflexão final. Só esse detalhe, né? Para finalizar, né? Edilson, por favor. Pois então, é uma oportunidade, esse diálogo é uma oportunidade da gente conversar entre nós e também chegar até o cidadão, ao telespectador que nos ouve. É importante sempre a gente dar um recado. E o recado aqui, a gente conseguiu traduzir de certa forma que quem nos ouve compreende que é a capacidade de enxergar umas perspectivas de um país melhor, de um estado melhor e de um município melhor. Nas suas palavras, você entende que tudo isso é possível, desde que haja o diálogo e que haja recursos e que haja vontade política. No caso de tudo isso, sem arrecadação, sem dinheiro no caixa, não há como
praticar políticas públicas. As atividades das categorias que são prioritárias para o Estado, no sentido da atividade típica do Estado. Fiscalização, Procuradoria, Ministério Público. Então, no caso específico da fiscalização, aprovação de uma lei orgânica da administração tributária em Minas Gerais, visto que outros estados já avançaram nesse sentido, você entende que é um início necessário e que vai pavimentar perspectivas de produzir resultados, uma vez que combate a sonegação, e sonegação visa próprio bolso de quem sonega e não recursos para o erário, subtrai de um todo para o particular. Como é que você vislumbra essa perspectiva de implantação de lote, de privilegiar aí toda a estrutura do Estado a serviço do povo? Com você, Gabriel. Serviço público que eu admiro tem raiz na escola alemã. Estabilidade, valorização e, sobretudo, carreira muito clara. Compromisso meu, te olhando no olho, eleito governador, eu sento com todas as categorias que buscam uma lei orgânica. Isso vai no primeiro malote de remessa para a Assembleia. Tá? Primeiro malote. Junto com uma reforma administrativa que regionalize o governo. Prioridade. E em relação ao que você me perguntou, o MDB tem uma vantagem competitiva, ainda que esteja se estabelecendo a curto prazo. Não tem dono. O MDB é um partido, não é uma sigla com proprietário. Tá? E a longo prazo é só uma rede distribuída que tem capacidade de prevalecer. Qualquer rede estruturada a partir da centralização, ela pode ter um sucesso momentâneo, mas ela implode a partir de um fato inexorável. A curto, médio ou longo prazo, não vamos viver para sempre. E eu lhe digo, todo partido estruturado a partir de uma figura tem um problema visceral. E eu não estou falando só de um, estou falando de vários. Se você depende muito de uma figura, na hora em que há um probleminha, bom. Aliás, a política mineira já deu essas lições. Quando você tem redes de apoio político que se estruturam apenas em um nome, desmancha. E o MDB não é isso. O MDB é extremamente orgânico, plural, organizado no Brasil inteiro e muito presente em Minas. Mas como um prédio de 60 anos, precisa de um retrofit. Esse retrofit que eu estou muito disposto a fazer envolve, obviamente, reformar suas estruturas internas, democratizar ainda mais a participação. Né? Muitos vereadores e vereadoras me ligam e falam, eu não sei o que está acontecendo. Eu falo, mas agora nós vamos nos estruturar para saber. Porque esse é o segredo de quem está fazendo funcionar em outras legendas. Cria-se um grupo de WhatsApp da direção, depois outro grupo das regionais, depois... E você conversa, você mantém esse ambiente virtual para estruturar o que é real. Então, eu estou num partido e estou feliz nesse partido. Porque ainda que eu discorde de algumas posições que são tomadas por maiorias de bancada em Brasília, ninguém nunca me liga para falar o que eu tenho que falar, para dizer o que eu tenho que pensar. E fecho, Orion, Ivan, agradecendo a vocês e agradecendo a você que acompanhou e te olhando e falando o seguinte, sendo eleito governador de Minas Gerais, você vai sentir muito orgulho de pisar num chão que não tem apenas riqueza embaixo dele, mas que passa a ter riqueza no teu bolso, que passa a ter riqueza no teu lar, porque o povo mineiro não existe apenas para ficar pagando boleto e para ficar vendo o que pode ser o salto de mais um ciclo econômico de emancipação e escoar para o mundo. A gente já teve um momento em que o ouro saiu daqui para fazer com que os ingleses ficassem milionários. O Reino Unido foi o império onde o sol não se punha, financiado pelo nosso ouro. Né? Então, chega. Já foi o ouro, já foi o diamante, já foi o café, já foi o minério. Chegou a hora da gente usar essas terras raras, esse nióbio, tudo isso que nós temos, não para enriquecer poucos, mas para enriquecer todos,
para que a gente faça com que Minas Gerais esteja um futuro grandioso, com muita ferrovia, com um professor que é valorizado e que ensina, e com uma polícia que impede a chegada das facções. É isso que eu me proponho e é para isso que eu estou aqui. Muito bem, Gabriel Azevedo, pré-candidata a governador pelo MDB. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero lhe agradecer pela entrevista e desejar-lhes boa sorte nessa empreitada aí. Bem, quero agradecer também a participação aqui do Ivan e do Edilson, nossos parceiros, e as outras entidades parceiras, e também a toda a Amist, a equipe da Amist, o presidente Mairink, a Lília, Lívia, Suelen, Ana e a Nayara. E a você também que nos acompanhou até aqui, você pode ver essa entrevista e rever em nossos canais, no YouTube, nas redes sociais. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.